Olá, amigos, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui, felizmente, tudo bom. Vou ver se alguém entra e para que a gente já possa iniciar a nossa conversa. Bem, o meu nome é Sueli Sanches, sou de São Paulo, capital. Olá, Mauro, boa noite, meu amigo. Que bênção, tá tudo bom? Ai, fico feliz. Muito bem, o Mauro é meu coordenador. Ele vai dar notinha se eu vou fazer a lição de casa certinho. Mas muito bem, meu nome é Sueli Sanches. Eu sou de São Paulo, capital. Eu sou integrante do grupo Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Schutel. Já faz 11 anos. Quem nasceu naquele dia já sabe escrever, ler e muita coisa. Sejam todos bem-vindos. Quero agradecer a todos que estarão presentes, acredito, e também prestigiar aqueles que acompanham a web rádio Ser Fraterno. Ô Cida Matias, ai que bom tê-la aqui comigo, com todos nós, muito obrigada. E muito bem também aqueles que assistirão posteriormente. Nesse momento então, vamos tranquilizando o nosso coração, para que a gente possa pedir, né, que nós somos de pedir mesmo, ao plano maior, que possa nos sustentar, que a nossa conversa seja de muito carinho, muito entendimento. Leci, Estela, ai meninas lindas do meu coração, vocês não imaginam como eu tô feliz, muito feliz de estar aqui com vocês. Então, serenando a mente, o coração, pedindo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que possa nos abraçar espiritualmente, agradecer a cada um de vocês que estarão me autorizando para entrar em suas casas, trazer a nossa conversa tranquila e dizer, Senhor, obrigado pela oportunidade. Esteja conosco hoje e sempre. Assim seja. Muito bem. O tema que eu quis trazer é em busca de autonomia. Também te adoro, Cida. Eu vou falar um pouquinho das pesquisas que eu fiz. Livro Marcha do Progresso, do médium Celso Santos, pelo espírito Alexander. Pílula do Evangelho, do Ricardo Mello, que fez agora no dia 23 de setembro. Livro dos Espíritos. Livro Pensamento e Vida, que foi psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier e nosso querido Emmanuel. Obrigada, Estela, muito obrigada. Livro do Mundo Maior, também psicografia do nosso irmão Chico Xavier e André Luiz. Gente, é uma sopa de letrinhas, porque eu estudo com o GESP, Grupo Espírita Semeadores da Paz, eu estudo com o grupo Caibar Schutel, eu estudo com o grupo Seara Reluz de Itanhaém. Hoje eu frequento pessoalmente a casa Caminho da Luz, que fica aqui em São Paulo. Eu estive na casa que hoje não está mais em atividade, mas que deixa muita lembrança, que é a Casa Caminheiros do Bem, e diversos palestrantes. Não vou achar vocês que eu sei muito, não sei. É sopa de letrinha. Cada dia pega uma letrinha e vai juntando e vai rolando um pensamento. Amigo Ademário,
Ai, amigo, ó, tô do lado de cá agora, né? Olha só que responsa, Roseli, amigo Pascoal, nossa, todos os meus professores. Então, gente, o que é autonomia? É a capacidade de governar-se pelos próprios meios. Então, isso é muito importante. Nós temos condições de ir em busca dessa autonomia. E a reencarnação, como bem sabemos, é a oportunidade que Deus nos concede para a evolução espiritual. Para cada escolha, uma consequência. E, obviamente, se essa escolha for mal feita, pode lhe prejudicar por um bom tempo. Então, o que ocorre? Às vezes a gente prefere, porque dá uma preguicinha, né? A gente é humano, às vezes dá uma preguicinha. Ao invés de fazer algo assim com mais qualidade, Fabiano Soares, seja bem-vindo. A gente prefere o quê? Vamos fazer assim rapidinho e depois tem que refazer. E quando a gente está mais compenetrado, está mais integrado, o resultado é muito diferente. Então vem a pergunta: quer ser respeitado? Que tal respeitar? Porque a gente só pensa no nosso lado e às vezes não olha para o lado do outro, né? O respeito é um longo caminho que nos conduzirá, assim como sem a paz não há resultado positivo, não há amor. Então, nós precisamos estar o quê? Em harmonia. Harmonia conosco, harmonia com o alto, harmonia com o universo. Amigo Rogério, obrigada pela sua presença. Nós precisamos estar ligados conosco mesmo, com o nosso lado espiritual. Então, essas buscas a gente vai fazendo paulatinamente, porque esteve um ser iluminadíssimo, o governador desse planeta, Jesus, nosso mestre, nosso guia, que nos trouxe a maior expressão de se libertar. Jesus nos trouxe a palavra que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Obviamente, se você se ama, se você se entende, se você se aceita, você está disponível para entender o outro. E, acima de tudo, amar a Deus. Mas Deus, na sua grandiosidade, vendo nós bem resolvidos, para Ele é mais que suficiente. Porque Ele tem tanta paciência conosco, Ele nos dá toda a condição para que a gente possa cada dia mais ser melhor que ontem. Mauro, ó, minha aguinha para ser fluidificada. E ter uma outra aguinha para mim beber se eu falar demais. Muito bem. Então, nessa máxima que Jesus nos traz, a gente tem que pensar nisso constantemente. Porque, como já é do nosso conhecimento, ele é a revelação do amor puro. E quando a gente ama, a gente fica leve. A gente consegue encontrar essa paz. E a própria confiança em nós, em si mesmo, nos faz o quê? Ter um diferencial com o convívio social. Porque a gente não pode conviver só conosco. Essa busca da autonomia, ela é fundamental, que é essa autoconfiança. Mas de qualquer forma, nós... Oi, Dinha, boa noite, Edna. Obrigada por estar aqui. Então, de qualquer maneira, a gente tem que estar confiante em nós, mas nunca deixando o outro. É necessário esse convívio social. Esse convívio social faz a gente se libertar das aflições, dessas subordinações,
desta estagnação e dá uma chance para a gente sair do aprisionamento mental que muitas vezes nos encontramos há muitos séculos. E ainda que venha a lei do esquecimento, como bem sabemos, nós que estamos vinculados com a reencarnação e acreditando nessa possibilidade de se recompor, ai, Serli, você tá bem? A gente tá vibrando por você, aqui no nosso evangelho, pedindo para você muita paz e recuperação. Serli, sinta-se abraçada, você vai melhorar. Nossa amiga está precisando de cuidados, então estou feliz que você está aqui, minha amiga. Ai, meus... minha prof. Eu tô cheia de professor. Muito bem. Então, essa libertação, ela nos faz a gente, ainda que tenha alguns altos e baixos, deixar isso de lado. Para quê? Para que a gente possa se tornar melhor que ontem. Agora, o curioso é que a gente quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Ou seja, eu quero um resultado diferente, mas eu não quero sair da minha área de conforto. E aí, como a gente vai conseguir essa autonomia? É complexo, não é? É muito complexo. Muito bem. Estar bem consigo nos aproxima estar bem com o próximo. E tem algo assim que a gente precisa se libertar faz tempo. É que Deus não castiga ninguém. Oba! Deus é bom. Deus é Pai. Deus é amor. Ele não castiga. Ele não dá punição. Ele dá oportunidade. Oportunidade da gente fazer melhor. Oportunidade da gente sorrir. Oportunidade da gente ouvir. E quando necessário, falar. Mas Deus, Ele só quer que nós nos libertemos das nossas fraquezas, das nossas fragilidades e de fato encontremos essa nossa autonomia. E aí, eu sei que muita gente não gosta do Ricardo Mello, mas eu gosto. Ele tem a mesma coisa que eu, parece que ele engoliu uma dentadura. Eu tô sempre rindo. Eu dou risada até das coisas que eu faço assim meio erradinha. Quem é que não erra, né? E ele citou esses dias com relação à reforma íntima. A reforma íntima, ela é um pouco polêmica, porque todos os espíritas, se você falar diferente disso, eles não sabem do que você está falando. Então, muito bem, eu estou na minha casa, eu preciso reformar uma torneira, um banheiro, um telhado, qualquer coisa que está sujeito. Na medida que a gente vai usando as coisas, elas vão se deteriorando. A gente já vai tendo diferenças de ruguinhas, de dedinhos que entorta, porque a gente vai ficando com o corpinho mais idoso. E é muito legal, porque se não for isso, a gente teria desencarnado mais cedo. Eu tô curtindo, eu tô com 67 anos. Mas então, a tal da reforma, a gente pode alterar, de acordo com o que o Ricardo colocou esses dias, eu achei muito interessante, é reformular. Muito bem, o que é reformular? É dar nova fórmula, dar uma mudadinha. Porque se a gente for falar que não tem reforma, que reforma é uma coisa que estaria pronta, mas a gente não está pronto. E a gente, para ficar pronto, vai ser quando? Se a gente tem a vida, cada encarnação, cada passo, a gente tem uma escala para ser melhor. Então a gente vai reformulando. Ou seja, eu pego aquilo que não está bom
e vou dando uma pinceladinha. Opa, isso é bom, isso não está mais, isso eu preciso melhorar, isso eu preciso repensar. E nisso a gente vai passando e vai revendo a necessidade de cuidar do casamento, de cuidar do nosso lar como um todo, seja com os filhos, com irmãos, com os pais, no trabalho, os colegas, a chefia, a nossa função. De repente aquela função já não está tão interessante. Se a empresa for grande ou tem outras possibilidades, vamos ver alguma coisa que nos favoreça. Se você está indo bem, às vezes conversa com a chefia, não tem nenhuma outra vaga num outro departamento para que eu possa ter a chance de melhorar, de fazer algo mais importante para me realizar como pessoa, como ser humano? E na sociedade também. A sociedade como um todo. Lembra que a gente falou agora há pouco que a gente não pode viver isolado? A gente tem que viver em sociedade. Então, reformular é ressignificar, rever. Os psicólogos falam muito de ressignificar, né? Eu acho tão lindo isso. A estrada é longa. Vamos avaliar a importância de tudo. Abrir mão do que antes acrescentava e hoje não é mais tão importante. Por quê? Porque a gente mudou um pouquinho, a gente cresceu. Eu não muito, eu tenho 1,53. Gente, eu já tive 1,57, agora já deu uma abaixadinha. Mas enfim, adquirir essa autonomia é a confiança em si, acreditar que o Pai jamais nos desampara. Isso é imprescindível. Somos unidades primordial no convívio de um mundo, de um planeta que nos abraça. E a gente também precisa abraçar esse planeta para que a gente possa valorizar o ar, o oxigênio e tantas coisas ainda difíceis que a gente está precisando melhorar. Mas também tem as questões políticas, econômicas, que nós não viemos aqui para tratar disso. Nós viemos tratar de cada um fazer a sua parte, cada um encontrar a sua autonomia. Aprender com o outro e também ensinar o outro. Como eu tenho 67 anos, outrora se trocava figurinhas, tinha o álbum. E aí queria um trocar figurinha com o outro. Ai, tá faltando tal figurinha, você tem aí sobrando? Ah, eu tenho. Ah, em contrapartida eu tenho uma que você não tem. Então essa troca de figurinhas vai fazendo o quê? A gente se doar. A gente abre mão daquilo que tá sobrando para dar para aquele também. Em termos de figurinha, a gente não tá falando em donativos, tá? Em caridade. Nós estamos falando em relacionamento, que é bem importante. Eu vou contar uma historinha. Gente, eu amo história. Eu amo. Porque fixa na nossa mente. Isso eu acho primordial. Eu vou tomar a liberdade de falar de uma pessoa espetacular, que eu não sei se todos conhecem. Muitos eu sei que conhecem. É o Eduardo Gibelli. Ele é um cantor, ele é um compositor, ele é um semeador. E ele contou em uma das suas conversas, que ele já é mais para palestrante, eu já nessa para conversa. Indo no mercado, uma certa vez, ele estava com muita pressa, porque ele tinha os compromissos. E quase na entrada do mercado, ele foi abordado por uma mulher, pedindo algum mantimento. Licença que eu vou tomar uma aguinha. Obrigada. Então, você também gosta, Estela? É tão legal, fixa, né? Então, muito bem. Ele estava chegando, adoro também, Mauro. Ele estava chegando no supermercado e um pouco antes uma mulher o abordou, pedindo uma ajuda, mantimento, algum dinheiro, alguma coisa, uma ajuda. Mas ele estava muito apressado, ele não deu a devida atenção. Pediu licença e foi para o mercado.
Quando chegou lá no mercado, ele, na hora de pegar o que ele precisava, ele ouviu conversa de duas mulheres que estavam praticamente do lado dele. E uma falou assim para a outra: não pegue arroz, eu tenho sobrando lá em casa. E eu posso te dar um pouco. Aí a outra falou assim: ah, não pega macarrão, eu também tenho um pouco. A gente pode pegar um terceiro produto que está faltando. E a gente vai fazer essa troca, né? O que está sobrando eu vou te dar e vice-versa. O Gibele ouviu aquilo e saiu de lá, imediatamente foi para a casa dele. Porque ele faz campanhas, ele faz várias coisas. E tinha uma cesta sobrando, uma cesta básica. Aí ele pegou a cesta básica na casa dele, que ele não estava tão distante, né? O mercado era relativamente perto. E foi buscar a cesta básica. E em sua sensibilidade, porque ele não estava mais com tanta pressa, porque ele percebeu que aquela pessoa que o abordou lá fora estava precisando daquilo. Então ele foi grato a ter a sensibilidade de perceber naquelas mulheres o gesto que elas estavam tendo em se tratar de uma condição de uma ajudar a outra, sendo que tudo que elas tinham não era tanto, mas elas precisavam se ajudar. E aí ele ficou sensível e agradeceu a oportunidade. E é lógico que ele seguiu a vida dele e nos trouxe essa história pra gente, que eu achei muito interessante. O que a gente observa aí? Que ele teve sensibilidade ao mesmo tempo de ouvir o que era necessário. Então a espiritualidade amiga, ela sempre vai dar oportunidade para a gente estar vinculado com as coisas necessárias. Então nós temos que estar vinculado com o quê? Prestar atenção no quê? Nas leis, as leis que nos envolvem, as leis universais, as leis que Deus, em sua sabedoria, em sua grandiosidade, nos coloca. E são muitas as leis. Então nós vamos aqui no Livro dos Espíritos, a lei do progresso, que é no capítulo 8. E na segunda marcha do progresso, tá a número 779. O homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? Desculpe. Tô com um pouquinho de, assim, leve arrepiozinho na garganta, porque tem momentos que tá frio, depois tá calor e aí a gente fica sentidinha. Então, a resposta é: o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo. E da mesma maneira, é então que os mais adiantados ajudam os que estão ainda por progredir, mesmo pelo contato social. Então vocês verificam a importância que nós temos, cada um, quando nos propomos a estar disponíveis, na medida do possível, para dar atenção para aquele que precisa. E na sequência do Livro dos Espíritos, essa é a 779, tem outras perguntas. E vocês podem lê-las, né? Como já devem ter lido, mas de vez em quando é bom a gente reciclar. Porque o homem, o ser humano, né? Quando ele vai desenvolvendo o seu intelecto para o bem, a questão moral floresce. E quando você progride moralmente, você vai alcançando outros patamares. Então, nós temos que entender a importância deste progresso, dessa condição que nós temos de ter percepção, deixar o mal para se tornar o bem. A autonomia, que é essa conversa... Ai, que bom, Roseli, você acha que estou indo relativamente bem? Gente, vou contar um segredinho. É minha primeira palestra online. Eu nem quis falar isso antes, que vocês não ficarem com pena de mim. Ai, gente, eu me acabo. Nem eu me aguento. A autonomia, que é a nossa conversa,
ela vem convidar a gente se governar, a gente se dirigir, a gente se administrar. Os reinos, como é do nosso conhecimento, é mineral, vegetal, animal, hominal, mas a gente já percebeu que o homem, na sua inteligência, no seu intelecto, obrigada, Serli, no nosso... Ai, Cidada, que assisti você! Gente, eu convido todo mundo para fazer palestra e hoje me convidei. O Mauro já tinha me convidado, brincadeira. Então, a gente observa que nesses reinos, que não do intelecto, que é o hominal, a mãe acaba de ter o seu filhinho, seja mamífero, ou seja os que vão fazer chocar para ter os ovos, logo, logo... Ai, Pascoal! Gente, o Pascoal foi o primeiro que me empurrou na casa espírita para mim ficar falando lá, papagaio. A gente observa que as mães desses animais, que não têm a inteligência, perfeito, amigo, é isso mesmo. Cada consciência evolui por si. Isso é ótimo, felizmente. A mãe já pega o seu filhote e ela já vai dando as condições para ele se virar, para ele crescer. Porque logo, logo ele vai precisar ou voar ou andar. Ele vai ter que se tornar si para si mesmo. Nós, seres humanos, é que demoramos um pouquinho mais, porque a nossa condição é mais aperfeiçoada, né? Porque são os estágios que a gente já trilhou. Mas essas moléculas fundamentais, o DNA de cada animal, que armazena as informações genéticas, são esplêndidos da natureza. E cada animal carrega aquilo que o seu DNA permite. O professor Mário Sérgio Cortella, aquele fofinho literalmente, ele nos colocou, né? Que desde que a aranha é aranha, ela faz aquele mesmo desenho. Então, cada animal está na sua condição, desenvolvendo o que carrega no seu DNA. E a importância e o respeito com esse ecossistema, que todos somos importantes, todos. E isso que é muito bom. Muito bem, o ser humano já não tem esse instinto. Ai, você acha que eu tô indo bem? Ai, que bom, que bom. Maria Barros, ai, que bom, Maria. Ai, minha amigona, ai, que linda. Gente, ó, é tão amiga esse povo que eu me sinto assim, amparada mesmo. E os desencarnados também, eu sou feliz por tê-los. Muito bem. O ser humano, que além do instinto, pensa e através da sua inteligência faz as suas escolhas, às vezes ele oscila, porque as intempéries faz a gente ficar triste. Ah, eu sou forte, mas a gente é humano. Então é para isso que a gente tem que se desenvolver, para se fortalecer, acreditando em si. E nesse acreditar, a gente pode, através do pensamento, mudar a fisiologia do nosso próprio corpo. Gente, a gente pode escolher uma carinha mais bonitinha, um cabelinho, tudo. A gente pode fazer escolhas de acordo com o que a gente precisa. Meu marido tem uma dificuldade de locomoção, ele que escolheu, né, para ele passar pelos intempéries dele. Mas ele tá indo bem, graças a Deus. Mas voltando aqui para nossa conversa, nós temos um auxílio que o Pai nos dá, que é imensurável, que é o nosso anjo guardião. Alguns podem falar anjo da guarda, outros podem chamá-lo de mentor amigo. Ele tem a função de nos alertar, de nos intuir, de mostrar o quanto nós podemos fazer as melhores escolhas. Este ser nos ama, este ser tem muita afinidade, e eu sou tão
meio lelé, crazy, como fala, que o meu eu já coloquei nome. Lúcia. Meu anjo da guarda se chama Lúcia. Eu não sei se ela gosta do nome, mas eu coloquei faz muito tempo. Eu me relaciono bem com ela e eu chamo ela de Lúcia. Então, essa busca por esses amigos de luz que nos acompanha. Ai, Leci. Leci, não faz assim que eu posso chorar, hein? Eu sou sensível. Esse anjo da guarda, ele nos dá a condição... Boa noite, Eunice, seja bem-vinda. Ele nos dá a condição de a gente se sentir também amparado. E tantos que nos amam. A gente pode ter alguns que não seja assim tão familiar e tão simpático conosco, mas a gente deve entender que se o outro ainda não nos ama, é porque a gente tem que buscar aos poucos essa afinidade que vai crescendo. Ai, gente, eu vou ler o que a Estela escreveu, tá? Porque eu tenho que ser fiel a quem está me vendo. Deixa eu ver, Sueli, vou comentar algo sério, até que não brinco com nossa doutrina e com nenhuma outra religião. Você não está apenas nos ensinando, você com sua alegria está nos dando um delicioso passe. Ai, que delícia! Estela, gente, eu vou abrir um parênteses aqui, dá licença. Eu tenho uma cicatriz aqui, eu fui operada da tireoide, que eu tinha um nódulo. Aí quando eu vim, né, você vem lá do centro cirúrgico, vai pro quarto, aí tava a minha amiga Neuza, que é a minha professora, amiga do Ademar e de todos nós, aqui faz a palestra Evangelho, né, cantado, e ela veio dar uma força pro meu marido, pra ele não ficar sozinho lá, né. Quando eu cheguei, meu marido achou que eu ia estar acabada. Aí eu, ai, bem, eu tô com fome. Aí meu marido, essa é minha mulher. É assim, gente, todo mundo tem um parafusinho solto, o meu é bastante. Gente, as buscas que a gente tem que fazer, elas são em doses homeopáticas. Não adianta a gente acreditar que numa reencarnação a gente vai resolver tudo. Não, não é verdade. Mas isso não é pra gente desanimar, é pra gente entender o processo que a gente caminha e que nós somos herdeiros de nós mesmos. Lembra aquele papo que Deus não castiga? Não castiga. Que castiga? Se tivesse que castigar, não é castigar, é nos mostrar, é a nossa consciência. Na medida que a gente vai tomando conhecimento, quando a gente faz uma coisinha errada, tem uma coisinha lá dentro que fala, você fez uma coisinha errada, vamos rever isso? Vamos? Se precisa pedir desculpa, vamos pedir desculpa? Se precisa se perdoar, auto-perdão, vamos auto-perdoar? Para que a gente não piore as coisas. Tá certo? Muito bem. O Pai de todos nós deseja o nosso crescer, a nossa autonomia. Porque Ele não quer aquele filho... Desculpa. Ele não quer aquele filho que fica usando uma fralda a vida inteira. Gente, eu tô rindo. A gente nasce de fralda e quando fica mais velhinha a gente usa fralda. Mas durante o período que a gente, com exceção, alguns irmãos que vêm com problemas mesmo, né, que aí difere, a gente deixa nossas fraldas, a gente deixa a nossa chupeta, chupeta até 5 anos de idade. Aí quando eu ia pra escola, né, tinha que largar, porque eu não queria sofrer bullying, que naquela época eu nem sabia o que era bullying, mas sofri um bullying. Mas então nós temos que confiar que nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo. E isso é muito bom. Eu confio em mim e eu sei que cada um de vocês confia em vocês. Eu tenho certeza, porque a gente é tudo irmão. A gente é a essência do amor. E é isso que todo pai, toda mãe quer de seus filhos aqui na Terra. Só um detalhe, eu não fui mãe, mas eu sou tia. Mas eu sou muito irmã de todos, sou mesmo. Amo a todos. Acabei de conhecer, já tô amando. Parece que, não sei, é uma coisa que atrai mesmo. E agora vocês vão ter um pouquinho de paciência, que eu trouxe do livro Pensamento e Vida, e eu vou ler.
Porque tem livro que não dá para você falar, porque a gente... Vou beber. A outra tá ali separadinha. Gente, olha meu copinho, que lindinho. Eu ganhei da minha amiga Margarida. Eu e meu marido ganhamos. É fofinho. Aí, muito bem. É do livro Pensamento e Vida. Esse livro foi psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, Emmanuel. Emmanuel nos traz, no prefácio desse livro, esclarecendo que é uma cartilha do plano espiritual. Esse livro tem uma importância... Eu sei, Cida, você também ganhou, né? O copinho, gente, porque a gente tava na mesma festinha. Esse livro, ele tem importância no plano espiritual, então eles resolveram trazer para nós também. Porque nós somos espíritos, só que no momento estamos na carne. Então, quanto mais a gente assimilar as coisas, melhor para nós. É a lição 4, instrução. Já se diz que 2 asas condizirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Olha que riqueza, né? Pelo amor que acima de tudo é serviço aos semelhantes. A criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. Ai, gente, tô arrepiada. Ai, meu Deus, que riqueza. Eu li isso tanto, mas agora parece que tá muito mais forte. Nossa! E pela sabedoria que começa a aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros no processo do progresso, que lhe comunica os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Através do amor, valorizamo-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. A vida é um espelho. Sorria para ela, que ela sorrirá para você. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. É primordial a gente ser inteligente, mas está voltado para o bem. A bondade que ignora é assim como um poço amigo em plena sombra, a dessedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. A inteligência que não ama pode ser comparada a um valioso poste de aviso que traça de peregrino informes de rumo certo, deixando sucumbir a tormento da sede. Olha que triste. Então o amor transforma, a sabedoria ilumina. Todos temos necessidade de instrução, olha que importância, e de amor. Estudar, servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Toda a cultura intelectual é formada em cadeia de gradativa expansão. Ai, gente, que lindo! Emmanuel, te amo! Você também, Chico. As civilizações sucedem-se ininterruptamente do influxo dos cultivadores do bem, que se inspiram uns nos outros. A escolha é um centro de indução espiritual, onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. O livro representa vigoroso imã de força atrativa, que plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade, em todos os setores de religião e da ciência, porque essas duas têm que andar junto, religião e ciência. A ciência é abrir a mente para as verdades do nosso planeta,
A ciência é por entendimento. Religião é amor ao Criador. Da opinião e da técnica do pensamento de trabalho. Por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telementação. Telementação mesmo, gente. E olha, essa palavra é um pouquinho diferente, né? Porquanto as imensas distâncias no espaço e no tempo, incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Sócrates reflete-se nas páginas dos discípulos que lhe comungam a intimidade e ainda hoje consumimos os elevados pensamentos de que foi ele o portador. Olha que riqueza! É intemporal. Sempre falaremos dessas mentes mágicas, essas mentes maravilhosas. E retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos que lhe dilataram a obra, e temos o Evangelho, um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz por divina reflexão, orientado à conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes da vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Gente, ai, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Obrigada. E agora vamos finalizando, né, gente? Eu falei demais, falei demais. Deixa eu ver aqui, que meu amigo Ademar está escrevendo. Então, a primeira vez, ninguém esquece. Ai, que coisa linda. É isso mesmo. Mas escuta, cada um de vocês me ensinam, viu? Cada um de vocês me ensinam. Gente, lembra que eu falei da autonomia? Tem uma coisa que o amigo Ademário colocou no capítulo 16º do livro, que eu não acompanho o estudo dele na sexta, mas eu vejo depois, Vida e Morte. E ele citou lá no 16º, deixar de pedir a Deus para buscar. Isso é profundo, isso é autonomia pura. Esse pedir, pedir, pedir é bom no sentido de você confiar, mas em primeiro lugar, a gente tem que confiar em nós mesmos, porque onde mora Deus? Dentro de nós! Ele mora dentro da gente. Então nós temos que confiar mais na gente. E Deus fica num sorriso, nos dá a natureza, nos dá tudo que é bom, nos dá tudo que é melhor. Eu vou colocar algumas palavras-chave aqui. Se aceitar, se perceber, acreditar, observar, aprender, instruir, entender, descobrir, dar as mãos. Mesmo fluidicamente, muitos de vocês eu não conheço pessoalmente, mas a fluídica é tão boa, é tão positiva e eu confio tanto que eu não vejo essa distância não. Eu não vejo distância. Para mim tá tudo certo. Agradecer, gente, é fundamental. É abrir caminhos. Se importar com o outro é perfeito. É a lei maior. E se preocupar com o outro é uma oração. No momento das maiores alegrias ou desatinos, é você com você. Mas se você confia em tudo que te cerca, no anjo guardião, em Deus nosso Pai, nos amigos que temos, a gente consegue solucionar. Se seu problema é muito mais sério,
Se você não consegue essa autonomia, porque te falta confiança, porque você se sente meio deprimido, busque amigos. Busque uma casa que te atenda. Busque, se for preciso, um profissional. E, acima de tudo, Deus que é Pai. E você, na certa, aos poucos, vai conseguindo os resultados melhores. O homem, quando está em paz, ele não quer guerra com ninguém, nem consigo mesmo. Então, vamos aqui colocar Paulo de Tarso. Quando Paulo, a caminho de Damasco, ele ouviu Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo responde: quem tu és? Sou Jesus. E a luz do Cristo, aquela luminosidade que nem imagina, que nem nós olharmos, na nossa pequenez, olhar para o sol e a gente fica cego. Paulo, que até então ainda era Saulo, verificou a grandiosidade desse ser. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, o que queres que eu faça? Gente, Paulo, ele não ficou, ai, eu errei, Jesus, me perdoa. Não, o que queres que eu faça? Arregaçou a manga e até o último suspiro, que o nosso amigo Maurício Nogueira já fez 2 palestras sobre Paulo e vai fazer uma terceira. Paulo é um exemplo, é um alicerce. Gente, meu marido chama Paulo. Mas Paulo de Tarso, como diz a igreja, né? Os católicos, é um dos alicerces e o outro é Pedro. Pessoas que se equivocaram, mas que se deram oportunidade. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se dar oportunidade. A gente tem que se colocar no nosso lugar, na nossa responsabilidade, no nosso crescer. E agora eu vou finalizar. Uma amiga que não quer que eu a identifique, então não vou identificá-la. Ela me mandou uma mensagem, que essa mensagem, na realidade, ela cabe a todo dia. Mas eu vou lê-la e em seguida encerraremos. Com muito amor, com muito carinho, sintam-se todos abraçados espiritualmente, que eu estou muito, muito, muito feliz. Pai amado, coloco diante de ti os desafios que este dia trará. Sei que nem sempre será fácil, mas confio que a tua presença estarei preparado para lidar com cada situação. Dá-me sabedoria das palavras, paciência nas dificuldades e coragem para não desistir diante dos obstáculos. Guia minhas mãos e meus pensamentos para que meu trabalho seja honesto, justo e frutífero. Que eu não busque apenas resultados, mas também a dignidade, a verdade e o amor em cada tarefa. Que Deus nos abençoe, dando força para transformar cada dor numa flor. Gratidão. Deus abençoe a cada um.